Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outro, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isto, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, e outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Você tem uma aliança no seu dedo? Você entende que é uma aliança? A grande aliança é de Deus com a raça humana, em que o Pai mandou o seu Filho para fazer uma aliança. Normalmente, a aliança é entre pessoas iguais. Mas Deus infinito, todo-poderoso, Criador, quis fazer uma aliança conosco. Eles são desiguais. E foi uma aliança feita no sangue de seu Filho, feito na cruz. Podemos refletir sobre a aliança que Deus fez conosco. Durante a refeição, Jesus tomou pão e depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou cálice e deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E Jesus disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Então, a aliança verdadeira é a aliança no sangue, no corpo de Cristo. É muito importante isto. Daí nós entendemos que Deus pode unir ele e ela numa aliança. E esta aliança entre as duas pessoas deve ser um reflexo da aliança de Deus conosco. Jesus. Se Jesus está nele e nela, se o reino de Deus está nos noivos,
realmente Deus reinando. E as pessoas entendem o que é uma aliança, um compromisso. Assim, com Jesus Cristo é possível que um mais um seja um. Agora, as pessoas não entendem o sacramento de matrimônio. Não é uma coisa social, formal, legal, vestido branco, flores e aquela entrada, aquela música, aquela emoção e tudo. É algo muito mais importante do que isto. Agora, é necessário que ele e ela, que os noivos, tenham uma saúde espiritual e entenda que é um ato sério. É uma bênção de Deus que acontece. E é necessário a presença de Deus, saúde espiritual entre ela e ele, com Deus e, consequentemente, entre eles. A Bíblia fala muito de aliança. São Paulo fala. São Paulo diz em Efésios 2:14, é Ele a nossa paz, é Jesus Cristo a nossa paz, que de dois povos fez um só. Ele é a nossa paz, que de duas pessoas pode fazer uma união, uma comunhão, destruindo o muro de inimizade que os separava. Reconcilia-los ambos com Deus. Imagine duas criaturas, ele e ela, unidos com Deus, reunidos num só corpo, pela virtude da cruz, aniquilando toda a separação. Cristo veio para anunciar a paz a vós que estavas longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Portanto, é por ele que ambos têm acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente dispostos, se levanta para formar um templo santo no Senhor. É uma igreja doméstica, não é? E é necessário que o casal seja um casal adorador, um casal que escuta a voz de Deus, que tem fé, que tem a presença de Deus, um casal que é livre, movido pelo Espírito Santo e são discípulos de Jesus Cristo, são missionários também de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, saúde espiritual. Eu sempre pergunto, mas existe harmonia entre o casal? Em todos os sentidos. E principalmente uma harmonia espiritual. Porque é só Deus que pode unir. O que Deus uniu, ninguém separe. Mas muitas vezes Deus não pode unir pelo fechamento, pelo pecado, pelo egoísmo que está nele, nela ou nos dois. É uma anemia espiritual. Quer dizer que a força de Deus, a força do sacramento de matrimônio, Jesus diz, é por causa da dureza do coração, não é? É dureza de coração, não é?
o terreno é um pedregulho ou espinhas, cheio de joio, não é? Dois egoístas vivendo juntos e querendo dizer, vamos tentar. Ou tem pessoas que nem querem o sacramento. Não, vamos viver juntos. Então, com esforço humano vai querer e não com a força de Deus. Nem todos são capazes de entender isto, a não ser aqueles a quem é concedido. Não dá para entender. Tem que ter uma abertura do coração. Quem puder entender, entenda. O catecismo diz para nós do matrimônio válido. O matrimônio válido é quando existe saúde espiritual e Deus presente entre o casal. O matrimônio válido origina-se entre os cônjuges um vínculo, uma união, que por sua natureza é perpétuo e exclusivo. Além disso, no matrimônio cristão, os cônjuges são robustecidos e como que consagrados por um sacramento especial aos deveres e dignidade do seu estado. É necessário consentimento e cada um diz, eu quero e eu vou lutar. Eu e Deus nós vamos lutar. O consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. Um selo, uma marca e uma graça especial. Da sua aliança se origina, também diante da sociedade, uma instituição firmada por uma ordenação divina. Quer dizer que é uma graça de Deus, que os dois vão evoluir para que sejam um. A aliança dos esposos é integrada na aliança de Deus com os homens. Como falei no início, a grande aliança é Deus conosco. E esta aliança, ele com ela, é integrado nesta aliança de Deus com a raça humana. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. Com Deus é possível, sem Deus é muito difícil. Feche seus olhos e faça sua oração.